Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Matias, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o dia do apóstolo São Matias. Lembro-me que uma vez me perguntaram, meio a brincar, meio a sério: "Oh, Senhor Padre, o Matias não é aquele que ganhou uma aposta num jogo de cartas e que por isso é que foi para apóstolo?" Pois não é bem assim. De facto, essa história não está muito bem contada. Talvez nos ajude a ler no livro dos Atos dos Apóstolos a história verdadeira. Aí se conta como São Pedro, quando estavam reunidas 120 pessoas, levantou-se e começou a falar de um assunto difícil. Falou daquele apóstolo que foi o traidor, o Judas, e explicou àqueles cristãos que o rodeavam que o Espírito Santo queria que outra pessoa o substituísse como apóstolo. Receba outro o seu cargo. E assim aconteceu. Surpreende neste discurso de São Pedro uma afirmação. É necessário que de entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o batismo de João até ao dia em que do meio de nós foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. São Pedro diz isto convencido do que está a dizer. É necessário que um se torne conosco testemunha da ressurreição. E nós poderíamos perguntar-nos, mas porquê é que é necessário? Então, e se o apóstolo que for substituir Judas fizer a mesma coisa? Não será preferível que fique tudo como está? Mas Pedro sabia que não. O Espírito Santo dizia-lhe que era preciso outro que substituísse o apóstolo que traiu Jesus. E assim aconteceu que lhes apresentaram aos apóstolos uma série de candidatos e entre eles escolheram 2 sobre os quais rezaram e pediram luzes ao Senhor para que lhes indicasse qual haveria de ser o substituto de Judas. Aí sim deitaram sortes sobre eles e a sorte caiu em Matias, que foi agregado aos 11 apóstolos. Não foi um jogo de cartas, nem sequer foi propriamente sorte, foi o próprio Senhor que o escolheu. É muito bonita essa oração dos apóstolos. Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes 2 escolhestes. Eles sabiam que tinham sido escolhidos por Jesus e que se alguém fosse substituir Judas, também teria de ser escolhido por Jesus. Tinham essa certeza de que Jesus os tinha escolhido a eles, conhecendo-os muito bem, sabendo como eram, sabendo quais eram as suas limitações. E isto faz-nos pensar outra vez, Senhor, como é que tu escolhes as pessoas? Como é que escolheste estes apóstolos? Tu que podias escolher. Os apóstolos não apareceram a Jesus como num jogo de cartas aparecem umas cartas tiradas à sorte. Até poderia parecer, se assim fosse, que a Jesus lhe tinham saído umas cartas mazinhas, comparadas com outras. Quando comparadas com as cartas deste mundo, digamos assim, com o prestígio dos fariseus, com o poder dos romanos, com o dinheiro de Herodes, os apóstolos eram cartas de pouco valor. E, no entanto, Jesus transformou aquelas cartas. E com essas cartas venceu o jogo. Há precisamente 11 anos, num dia como hoje, o Papa Emérito Bento XVI estava aqui em Portugal, no Porto, e aí falou desta festa do São Matias. Dizia Bento XVI que espanta a desproporção de forças entre aquilo que valiam os apóstolos e aquilo que conseguiram fazer em todo o mundo. E explicava que essa desproporção de forças acontecia já em Jesus de Nazaré. Ele era apenas um em união com o Pai, na força do Espírito. E, no entanto, cito agora o Papa, aconteceu que, pelo mesmo amor que criou o mundo, a novidade do reino surgiu como uma semente pequena que germina na terra,
como uma centelha de luz que irrompe nas trevas, como a aurora de um dia sem ocaso. É Cristo ressuscitado. Daqui a importância de que o São Matias fosse escolhido precisamente entre aqueles que testemunharam toda a vida de Jesus, que o tivessem seguido, que o tivessem ouvido, tocado, sentido aquela força de Jesus para ser capaz de transmitir esse testemunho aos outros. Pois connosco agora acontece algo semelhante. Nós somos as cartas que Deus tem para ganhar o jogo. Podemos olhar para nós próprios e pensar que não valemos muito, que somos um duque. Mas então vale a pena pensar nestas palavras de Bento XVI. É necessário que vos torneis comigo testemunhas da ressurreição de Jesus. Se não fordes vós as suas testemunhas no vosso próprio ambiente, quem o será em vosso lugar? Senhor, tu queres contar comigo, tu escolheste-me também a mim, para ser tua testemunha num mundo que precisa de Deus, num mundo que está perdido, enquanto não encontrar Deus. Como dizia São Pedro, estai sempre prontos a responder a quem quer que seja sobre a razão da esperança que há em vós. Assim queremos nós dar razão da nossa esperança, explicar aos outros porque temos esta esperança cristã. E para dar razão da nossa esperança, agora que falamos de cartas, contamos com um grande as na manga, que é essa presença de Maria, nossa mãe, a nova Eva, a mãe da humanidade redimida por Cristo. Hoje vamos ao santuário de Nossa Senhora da Saúde. Bem, o nome é um bocado mais estranho no original para nós. Vailankani, fica na Índia. E a intenção que o Papa Francisco sugeriu para o dia de hoje é pelos cientistas e institutos de pesquisa médica. Pensei que até vem a propósito disto de sermos capazes de dar razão da nossa esperança. Sabemos bem que a nossa fé é razoável e temos de aprender a explicá-la cada vez melhor aos que estão à nossa volta e a explicá-la de uma forma adequada. Seria ridículo explicar a um cientista, por exemplo, como é a nossa fé com uns argumentos próprios de uma criança de 6 anos, ou apenas com aquilo que aprendemos na catequese de infância. É preciso conhecer melhor a nossa fé, para podermos dar razão da nossa esperança. Há pessoas que pensam que a fé é oposta à razão e à ciência, precisamente porque nunca ouviram ninguém que lhes explicasse bem o conteúdo da nossa fé. Lembro-me daquela história daquele rapaz que entrou num comboio, um estudante, e que encontrou à sua frente um homem, já com mais idade, que deu-se conta depois que estava a ler a Bíblia. E então não foi capaz de se conter e disse-lhe: então como é que o senhor é capaz de ler esse livro que está cheio de fábulas e de contos? O senhor deveria estudar outros livros que falassem da ciência. Isso sim é que nos permite sair da ignorância onde nos meteu a religião. E aquele homem que eu estava a ouvir disse-lhe: olha, eu acho que isso não é bem assim. O jovem insistiu nos seus argumentos e disse: olha, eu agora não tenho muito tempo, mas deixe-me a sua direção e eu depois vou falar consigo e falamos com mais calma destas coisas. Então o senhor mais velho lá lhe deixou o seu cartãozinho e ele, depois de ler o cartão de visita daquele homem, baixou os olhos muito envergonhado, saiu do comboio e não disse mais nada. O cartão dizia: Louis Pasteur, Instituto de Investigações Científicas, Universidade de Paris. Como se sabe, Louis Pasteur foi um grande cientista e até deu origem a um processo que nós conhecemos muito bem, a pasteurização, que permite que alimentos como o leite possam ser transportados sem sofrerem a decomposição. Bem, para dizer a verdade, este exemplo não me veio ao calhas. Veio-me à cabeça quando eu li a descrição das aparições de Nossa Senhora que estão por detrás desta Basílica de Nossa Senhora da Boa Saúde, na Índia. É que foram 3 aparições à volta do mesmo sítio, em anos diferentes, sempre no mesmo dia, no dia 8 de setembro, o dia da festa do nascimento de Nossa Senhora.
As duas primeiras aparições têm que ver precisamente com o leite, crianças que vendiam leite, às quais apareceu Nossa Senhora que pediu um bocadinho de leite para o menino que levava ao colo. Na primeira aparição, o rapaz que vendeu o leite estava preocupado que lhe faltasse o leite para as outras pessoas, mas quando chegou ao seu destino viu que tinha a bilha de leite a transbordar. Na segunda aparição, o rapaz que ofereceu o leite era coxo e, quando depois da aparição, levantou-se e começou a andar. E a terceira aparição não tem que ver com leite, mas com marinheiros portugueses que apanharam uma tempestade quando viajavam de Macau para o Sri Lanka e que pediram a ajuda de Nossa Senhora que os socorreu. E em ação de graças reconstruíram o santuário de Nossa Senhora da Boa Saúde, que era apenas uma cabana de palha muito modesta, construída a propósito de uma das aparições anteriores. Nossa Senhora é o nosso as na manga, não só para nos libertar dos perigos, mas para que sejamos capazes de dar também nós razão da nossa esperança. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas nas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.